Uma garota de seus 13 anos, mais ou menos, foi sequestrada na porta da escola. Ela estava chegando na escola, ela foi levada para dentro de um carro. O sequestrador, de alguma forma, ele só ligava à noite e no centro do Rio de Janeiro. Quando ele tentou buscar armas, nós enfiamos o fuzil no corpo dele, tinha um telefone celular e pegamos o documento dele, era um policial militar. Quando nós chegamos no cativeiro, eles haviam mudado o local do cativeiro. Então, o cativeiro já não era o mesmo. Não era o mesmo. Qual o relato desse aí de sequestro que faltou o senhor falar? Teve o caso de Além Paraíba, né? Além Paraíba, isso, Além Paraíba, que é cidade vizinha do Rio. Cidade vizinha do Rio. Exatamente esse que eu estava pensando. O senhor falou quando nós falávamos da família Oliveira, que é divisa lá com Goiás, né? Citou alguma situação voltada para São Paulo? Várias, mais de uma? Várias. E pro Rio, eu não me recordo. Por favor, fale desse caso de Além Paraíba aí. Então, a gente nunca tinha acontecido um caso em que o pessoal do Rio de Janeiro tivesse ido em Minas Gerais e praticado um sequestro, né? E aconteceu esse de Além Paraíba, uma garota de seus 13 anos, mais ou menos, foi sequestrada na porta da escola. Ela estava chegando na escola, ela foi levada para dentro de um carro e ela foi sequestrada. A família chamou, a gente foi informada, a gente veio para Além Paraíba e na primeira ligação que foi recebida dos sequestradores lá na família partia do Rio de Janeiro. Então a gente veio com 2 equipes para o Rio de Janeiro. Eu fiquei no Rio de Janeiro com uma equipe e um colega meu foi para Petrópolis, porque de lá também teria vindo alguma informação que dava a entender que poderia ser de lá o pessoal. E depois de um certo tempo a gente percebeu que seria somente aqui da cidade do Rio de Janeiro que estariam partindo as ligações. Então a gente concentrou as investigações aqui no Rio de Janeiro e a gente teve muitas dificuldades para identificar os telefones de onde partiam as ligações, né? Naquela época ainda se usava o telefone público, apesar de aí já existia o telefone celular, se não me engano era 95 naquela época. E com essas ligações do telefone público, a gente começou a entender que o sequestrador, de alguma forma, ele só ligava à noite e no centro do Rio de Janeiro. Então, a partir dessas informações, a gente estava ainda era uma equipe, 4 policiais, a gente se distribuiu, aí espalhou pelo centro do Rio de Janeiro e começamos, igual maluco, a anotar os números dos telefones públicos postados no Rio de Janeiro. E ali nós tivemos a oportunidade de colecionar vários, e que aquilo ali preencheu diversos formulários por escrito, né? A gente ainda não usava, não tinha telefone, não tinha computador. E através dessas informações, a gente começou a monitorar, porque a Telerge não nos dava informação em tempo real. Somente no outro dia que a gente tinha informação de onde tinha partido a ligação. Então, a partir dessa medida que nós tomamos, a gente conseguiu identificar em determinado momento que a ligação partia do Arco da Lapa. E a gente estava em Ipanema. Eu não sei quantos quilômetros tem, quanto tempo de carro de Ipanema até o Arco da Lapa. Depende do horário. Era noite, né? Era umas 20 minutos, 9 horas, mais ou menos.
E acredito que a gente tenha feito esse percurso, parece-me, eu não sei, que a gente tenha feito esse percurso talvez em 10, 15 minutos mais ou menos. A gente estava em carro descaracterizado e a gente então partiu de Ipanema em direção ao Arco da Lapa e a gente fez alguma forma de atrasar as ligações do sequestrador e ele permaneceu um tempo maior no telefone. E com esse tempo maior no telefone permitiu que a gente chegasse no Arco da Lapa e ali estava vazia a praça e somente tinha uma pessoa desligando o telefone quando nós chegamos. Aí demos voz de prisão para ele, ele não reagiu, algemamos, demos busca nele, estava armado, tinha uma pistola, tinha um telefone celular e pegamos o documento dele, era um policial militar. Nossa. Aquilo para a gente foi um baque e a gente não imaginava em momento nenhum que a gente iria se deparar com um policial envolvido nesse sequestro. Então foi a partir daí, a partir dele, nós obtivemos informações através dele de que o cativeiro era lá na região de Queimados. E chamamos o restante da equipe que estava lá em Além Paraíba, eles vieram para cá. E a gente então a gente foi para o cativeiro. E como ele demorou a fazer contato com o restante dos sequestradores, quando nós chegamos no cativeiro, eles haviam mudado o local do cativeiro. O cativeiro já não era o mesmo. E ele, aparentemente, ele não sabia onde que era o segundo cativeiro. A sorte nossa é que lá no local onde que a gente estava, a gente começou a procurar, aí na casa lá, onde que seria o primeiro cativeiro, a gente tomou conhecimento por moradores de que o dono da casa, ele tinha uma loja de ferragens próximo ali, 2 quarteirões mais ou menos. Aí fomos lá nessa loja, a loja estava com o portão aberto, né? A loja estava fechada, mas o portão de entrada lá da garagem estava aberto. Nós entramos na garagem, a gente tinha o apoio da Polícia Militar, de alguns policiais militares, um tenente que estava comandando, eles estavam dando suporte para a gente. No início, a gente já havia feito contato com o secretário de Segurança Pública aqui do Rio de Janeiro, era um coronel do Exército na época, eu não lembro o nome dele, e a Polícia Militar estava com a gente dando um apoio. Então, lá dentro dessa loja, a gente conseguiu descobrir, tinha um carro lá com os vidros todo espelhado, a gente não conseguia enxergar lá dentro. Aí eu de um lado, lá do passageiro, e o tenente do lado do motorista, nós abrimos a porta ao mesmo tempo e lá tinha um cara dormindo não, ou fingindo que estava dormindo no volante. Quando ele olhou para a esquerda, ouviu o oficial, olhou para mim e viu um policial civil. Ele estava com uma arma embaixo da perna e tentou buscar a arma. Quando ele tentou buscar armas, nós enfiamos o fuzil no corpo dele e ele desistiu de puxar a arma. Aí saiu, foi preso, nós conseguimos prendê-lo. E aí, quando nós colocamos ele na traseira da patrulheira, da viatura policial, ele viu que o colega dele já estava preso. Aí, quando nós falamos que a gente ia voltar para ver onde que é o outro cativeiro, não sei. Aí nós colocamos ele na patrulheira, então nós vamos para Minas e você vai ser preso lá em Minas, não sei o quê, e estamos indo para Minas. Aí quando a gente começou a dirigir em direção voltar para Minas Gerais, ele então pediu, pelo amor de Deus, que abrisse o portão, a porta da viatura que iria conversar com a gente. Aí realmente ele mostrou o local do cativeiro, que era próximo também. Aí Queimados mesmo. Aí fomos lá até o local, estouramos lá o cativeiro, tinha mais um sequestrador lá na casa, foi preso também, e lá nós conseguimos libertar a menina. Então foi um trabalho assim, bem problemático, né, que nós passamos, porque a gente estava fazendo investigação no Rio de Janeiro, usando o carro descaracterizado,
e era comum nós sermos parados pela polícia militar, né, porque, evidentemente, ser 4 homens dentro de um carro, né, placa de fora, carro descaracterizado, a gente normalmente era abordado pela PM. E você tinha a todo momento, mesmo lá em 1995, né, o Rio de Janeiro nunca foi assim, um oásis de tranquilidade, né? Então os policiais ficam preocupados quando eles vão fazer uma abordagem. E com certeza tem que ser dessa forma, né? Aí você tinha que se identificar, eu sou delegado anti-sequestro de Minas, policial, não sei o quê. Aí você conversava lá e os caras, então, entendia que a gente estava realmente, era policiais e que a gente estava trabalhando, né? E a gente citava, inclusive, o general que a gente já havia conversado, o secretário de Segurança Pública, e através disso aí é que a gente conseguiu ter sucesso na investigação e a gente acabou libertando a menina aqui. Agora, o triste aí, 2 policiais. Sim. Ou tinham mais? Esses 2, um na Lapa e o outro lá próximo ao cativeiro, né? O que estava no cativeiro, ele já estava policial também. Era policial, mas já tinha sido, não sei se expulso ou tinha saído da polícia. Era ex-policial, não era... E o da Lapa estava nativa? Estava nativa e o dono lá da loja também era um policial da ativa também. Um negócio assim que é chato, né, pra gente, mas infelizmente a gente encontra... No mínimo constrangedor. Constrangedor, né? Extremamente constrangedor pra gente. Então, os policiais daqui foram em Além Paraíba. Além Paraíba. É a cidade de Minas, divisa com Rio. Divisa com Minas, com Rio. Divisa com Rio. Fizeram o sequestro. E depois... E aí eles conheciam, tinham proximidade, ou eles eram vagabundo, fardado e praticava sequestro a gente não conseguiu descobrir isso, né? Outros casos. A gente não conseguiu descobrir outros casos, né? A motivação desse? Era dinheiro, né? Exclusivamente dinheiro. Eu não sei quem... Também a gente não sabe quem teria sido o elo... provavelmente alguém da cidade que deve ter passado algum tipo de informação para eles, né? E teve, inclusive, um problema grande, porque a gente não fez contato com o antissequestro daqui. Eu ia perguntar isso. Porque vocês, quando vêm para cá, inclusive quando o senhor contou um outro caso de ir para o Paraná, como é que funciona isso? A polícia de um estado comunica a outra... Quem tem que acompanhar? O normal é você chegar e comunicar. Tá? O normal é você chegar e comunicar. Se você prender fora do estado, e levar você teria que autuar em flagrante aqui, encaminhar para o juiz local, e o juiz local depois, aí você faz um pedido ao juiz para que passe isso para o juiz que iniciou as investigações, que já deu autorização, né, de interceptação telefônica, de mandado de prisão, ou seja, ele já mexeu no inquérito lá. E só que a gente levou direto para... A gente ia levar direto para Minas, né? E lá a gente autuaria em flagrante... E a gente ia resolver lá com o juiz depois, né, o que estava certo, o que estava errado, o que a gente podia resolver. Aí a delegacia anti-sequestro ficou... os caras vêm aqui, não entram em contato com a gente... ficou um negócio bem esquisito, né? Então, tá. Então, aí o secretário falou, então apresenta aí na anti-sequestro, né, para dar tudo certo. Aí chegou lá, foi meio complicado a recepção. Por quê? Ciúmes, né? É um ciúmes que normalmente tem policiais. Se o policial sai daqui e vai para Minas e lá prende uma pessoa e sem a gente tomar conhecimento, a gente também com certeza vai ficar muito chateado com uma situação como essa, né? Então o normal é haver uma comunicação. Mas às vezes você tem uma dúvida com relação à integridade daqueles policiais que talvez a gente faça contato, né? Então a gente fica em dúvida se a gente vai poder confiar ou não. Posteriormente a gente entendeu não, a gente descobriu que tinha um investigador da antissequestro que participou do sequestro também.
Teria sido ele que levou a menina depois da divisa, no Rio de Janeiro. Ela foi colocada no veículo do policial da antissequestro e levado para o cativeiro. Que isso, cara. Esse policial, inclusive, ele fugiu, desapareceu do trabalho dele. Ele estava morando no Espírito Santo. Uns 10 anos depois, ele acabou sendo preso. O policial da antissequestro estava envolvido com os policiais militares no sequestro, cara. É um negócio assim, extremamente lamentável para a gente quando acontece isso, né? Mas, infelizmente, a função nossa é fazer o melhor para a sociedade toda. Né? Irmão. Não era um policial, era um policial. Estavam travestidos de policiais. Travestidos de policiais. E que bom que foram todos presos. E esse caso foi um caso de sucesso solucionado. Foi um caso solucionado, foi um caso solucionado. Aí a gente levou a menina para Três Corações, Além Paraíba, e lá entregando para a família. Mas nesse caso aí, eles já estavam tudo evoluído, pedindo resgate? Pedindo resgate, a família já tinha... A família também com bastante grana. Bastante condições, já tinha retirado o dinheiro, já estava com dinheiro para ser pago, antes dele pagar, a gente conseguiu prendê-los. Então foi um serviço assim que é ruim para a gente, né? É péssimo para a gente quando a gente tem um colega envolvido num crime que você está apurando, né? E nessa época, nós falamos sobre isso, tinha muitos vigias, né? Tinha muito mais... A polícia era muito menos profissional. Sim. E competente como é hoje. Ainda há que melhorar, mas... Né? E toda a dificuldade da investigação, né? A Telerge, de conseguir fazer o rastreamento. Eu sei que se vira. Quer dizer, polícia se vira, você está sempre se virando. Outro estado, né? Tu nem conhece. Você não tem muita gente que... Por exemplo, lá em Minas, né, se você tivesse um problema, você falava com o secretário de Segurança Pública ou lá com o chefe. Hoje, na época era secretário de Segurança Pública. Ele fala com o governador se vira lá, né? Mas aqui enquanto você vai para um outro estado, aí o tratamento é completamente diferente. Irmão. Que merda, né, mano? Volta. Muita coisa, irmão. Como você bem disse, né? Eram bandidos travestidos de policiais. Pois é. E toda profissão tem, né? Toda profissão tem as pessoas que saem, né? Médico, de vez em quando você vê médico, praticou estupro, né? Você vê juiz trazendo problemas, né? Promotor, delegado, todo mundo, né? Jornalista, ou seja, qualquer profissão, a gente sempre tem as pessoas que não agem de acordo com o que deveria na profissão que ela exerce, né? É sempre mais doloroso quando quem deveria cuidar cuidar é quem está agredindo. É o agressor, né? É o agressor,